Senhores, dando prosseguimento à sessão, determina ao primeiro secretário, Vinícius Simile, para proceder à verificação de presença. Alexandre Cachorrão. Presente, lutar vale a pena. André Borracha. Presente. Carlos Binato. Presente. Célio Diniz. Presente. Claudecir Rodrigues Martins. Presente, Justo Somos Fortes. Eduardo de Camargo Neto. Camarguinho presente. Professora Dedé. Presente. Chico Panela. Presente. João da Silva Filho. Presente, a força das novas ideias. Bigode. Presente. Nilson Pavão. Presente. Reinaldo Anacleto. Presente. Roque Vinícius. Presente. Valmir Dionísio. Presente. Vinícius Simile presente. Bem, resolvidas as questões documentais e os projetos já estão com seus devidos pareceres, coloco em discussão o projeto 22, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei 6.145, de 11 de março de 2016, e dispõe sobre a concessão de abono salarial aos servidores inativos e pensionistas na forma que especifica. Em discussão. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Célio Diniz. Célio ou Roque? Presidente Valmir Dionísio, demais vereadores, público presente, pessoas que nos acompanham. Presidente, acho que é importante uma discussão desse projeto nesse momento, nessa noite, porque foi um projeto que foi uma situação que foi bastante discutida na cidade de Assis desde o último dia 1º de março. Acontece que o servidor inativo, o pensionista e o aposentado da Prefeitura Municipal, ele recebia, além do seu aposentado, seu salário de aposentado, além das pensionistas, seu salário de pensão, um abono, né, que é um abono não, um vale alimentação, que é o programa de apoio ao servidor, se eu não me engano, o PAS, que todos aqueles que estão na atividade recebem. E a Prefeitura, né, sem comunicação, eu acho que essa foi uma grande falha do Executivo, não comunicou ninguém, não avisou ninguém, não disse nada, simplesmente não pagou, cortou esse benefício para os aposentados e pensionistas no último dia 1º de março. Isso causou para os aposentados e pensionistas uma revolta imensa, todo mundo procurou os vereadores, procuraram o Executivo, foram na imprensa, eu tenho uma pessoa que me procurou, que chamou até a Rede Record, enfim, isso causou um transtorno imenso na vida desses aposentados e pensionistas, porque de uma hora para outra deixaram de receber R$300, que eram referente a esse programa, o PAS. E aí nós estávamos, inclusive, na sessão da semana passada, onde alguns aposentados chegaram até esta casa, me procuraram os demais colegas para saber o porquê que havia sido cortado de uma hora para outra esse benefício. A nós, né, também fomos pegos de surpresa, fomos buscar as informações e tivemos a informação que o Tribunal de Contas já tinha apontado e vinha apontando já há algum tempo essa irregularidade por parte do Executivo Municipal de Assis, baseado numa súmula, né, do STJ, onde dizia que não faria sentido, não poderia a Prefeitura pagar esse vale, né, esse vale alimentação ao servidor inativo, porque, segundo a legislação, esse vale é pago exatamente para quem trabalha, né, a pessoa trabalha, a pessoa labuta, ela recebe então um programa, o vale alimentação, e que a Prefeitura pagar esse vale para o inativo estaria em contrariedade à legislação civil de que trata a matéria. E aí, então, a Prefeitura cortou esse vale, esse programa de alimentação. Diante das manifestações, diante de tudo aquilo que aconteceu na semana passada, todo mundo foi procurado, nós também buscamos informações junto aos órgãos que nós podíamos, ao sindicato, acredito que o prefeito também deve ter sido procurado, o vice, enfim, todo mundo foi procurado com relação ao corte de uma hora para outra desse vale, né? Eu disse, inclusive, na semana passada, que eu acho que a Prefeitura poderia ter pago esse mês, esse vale, né, alimentação, chamado o sindicato, chamado a Câmara, chamado os servidores inativos e travar uma discussão com relação
a esse assunto, uma vez que se era uma lei do STJ, uma súmula, e deveria ser cumprida, o mínimo que teria que se fazer é uma discussão e comunicar àqueles que foram prejudicados. Nós sabemos que é de 100 e poucos reais, alguns 300 e pouco, que é um remédio, que é uma cesta básica, que é o aluguel, que é algo que mexeu diretamente na vida dos aposentados. E diante dessa situação, o prefeito, né, preocupado com isso tudo, enviou até esta casa de lei, um projeto que chegou agora por volta das 17 horas, 4h30 da tarde aproximadamente, um projeto em regime de urgência especial, ou seja, né, para ontem, protocolo nesta casa, um projeto pedindo autorização para que a Câmara Municipal, né, autorize o Executivo a abrir um crédito no seu orçamento e transformar esse vale num abono. Então, na verdade, o que seria o vale, né, o programa de alimentação, passará a ser um abono. Travadas as discussões que fizemos nessa tarde, por quase 1 hora, a questão jurídica, a questão da inconstitucionalidade, se é constitucional, se não é, se pode, se não pode, né? É claro que para cada um de nós, mesmo que não é advogado, surge uma dúvida, pode, não pode, é inconstitucional ou não? Nós temos essa preocupação de que talvez estaremos aprovando daqui a pouco um projeto, se aprovado for, inconstitucional, mas que nós não podemos deixar os nossos aposentados da forma com que está. Acredito que nós temos nossas preocupações, mas nós já trouxemos isso. O prefeito sabe do risco que corre, sabe do risco, né, que pode correr em sendo aprovado, em pagando esse abono ao aposentado e pensionista, mas é um projeto que nós vamos votar nessa noite para poder recompor essa perca que os aposentados tiveram. Aprovado esse projeto e sancionado e publicado no Diário Oficial do município, o prefeito vai pagar esse valor de março de forma avulsa. Então, os aposentados e pensionistas não vão perder o que deixaram de receber agora dia 1º de março. E a partir, então, de abril, ele começa a pagar novamente, junto com a CISPREV, né, o salário do aposentado e pensionista e mais esse abono. Né, agora o nome não é vale, mas é abono que o prefeito pede autorização para esta casa. Então, o projeto, tecnicamente falando, embora ele tenha as questões de inconstitucionalidade ou não, ele é muito simples, né? O seu texto é muito simples, ele só faz uma alteração, trocando então o programa para o abono para quem ganha então até R$ 9.884 passa a ser de R$ 106,58, e para quem ganha abaixo desse valor, terá um abono então de R$ 333,39. Tenho certeza que assim que esse projeto for aprovado, sancionado, os aposentados vão ficar felizes, vão poder contar com esse dinheiro novamente. Então, presidente, são 2 projetos que nós votamos em regime de urgência, mas assim, de uma forma muito simples, até para dizer a muitos aposentados e pensionistas que estão acompanhando a Câmara Municipal hoje, acompanhando esta sessão. Salvo engano, amanhã nós temos uma reunião às 4 horas da tarde aqui com os aposentados, com os inativos, né, e com o sindicato para passar essa informação. Não sei nem se eventualmente essa reunião ela vai acontecer se o projeto for aprovado. Eu, inclusive, havia feito uma observação que nós estamos aprovando até o dia 31 de dezembro de 2017, até esse ano, para garantir esse abono, para que a Prefeitura possa também achar, se eventualmente isso for inconstitucional, uma outra forma de pagar de forma legal esse valor para os nossos servidores municipais inativos. Então, presidente, eram essas minhas considerações, eu reservo meu tempo, muito obrigado. Você permite uma parte? Eu acredito Uma parte, pela vereador vossa Rossi. explanação, eu gostaria apenas de complementar, assim não será necessário fazer uso da palavra. A gente sabe que o servidor aposentado, seja ele aposentado ou pensionista, pouco importa para ele essas questões técnicas, é constitucional, qual é a natureza jurídica, se ele vai receber via PAS, via abono, isso pouco importa para a pessoa que realmente vai utilizar. Nós sabemos que esses R$300, 300 e poucos reais, fará uma diferença muito grande se caso esse projeto não seja aprovado, até porque a maioria desses aposentados e pensionistas recebe um valor bem ínfimo. A maioria recebe em torno de R$1.000, R$1.200. Então, nós sabemos que o impacto na residência, na vida cotidiana desses usuários, seria muito grande. Eu trago até aqui um certo elogio por parte do Poder Executivo, por buscar alternativa, tirando essas questões técnicas, para tentar resolver e solucionar o problema. Obrigado. Presidente, eu só queria encerrar dizendo o seguinte:
O que a gente percebe no Executivo Municipal é que falta comunicação. Quero aqui chamar a atenção dos secretários que aqui estão, do vice-prefeito Márcio, que procurem comunicar mais com a população, procure trazer para a população essas informações. Nós tivemos recentemente publicado no Diário Oficial do município que a prefeitura estaria licitando para poder implantar o cartão, né? E ninguém avisou nada, ninguém disse nada, isso causou um reviravolta no meio público municipal. Então, que todo ato que a prefeitura for fazer, que ela comunique, que ela divulgue, que ela chame, né, a Câmara, chame quem de direito, discute e comunique com antecedência, porque isso tudo poderia ser evitado se houvesse uma comunicação prévia, se houvesse uma divulgação ampla, que o servidor não fosse receber lá e tivesse a infeliz, né, surpresa de não ter aquele dinheiro depositado. Então, pedir à prefeitura que realmente faça esse trabalho de comunicação para que as pessoas sejam comunicadas do que é que ela vai fazer. Obrigado. O senhor tem 2 minutos. Só antes de dar sequência na discussão, tem aqui também um ofício do sindicato, que acho que antes da gente votar era interessante, né, para o sindicato depois saber o que foi lido na sessão e antes da votação. Peço ao secretário Vinícius que faça a leitura do ofício do sindicato. Ofício número 26/2017, referente à suspensão do pagamento aos inativos. O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Assis e Região, por intermédio de seu presidente, vem perante Vossa Senhoria, na condição de representante da categoria dos servidores públicos municipais ativos e inativos, requerer a revisão do ato administrativo que decretou a suspensão do pagamento do PAS, Programa de Alimentação do Servidor, neste mês de março de 2017, pelas seguintes razões. Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, os servidores públicos municipais, sobretudo nos últimos anos, foram vilipendiados em vários dos seus direitos, ausência de reajustes, faltas de implantação do plano de carreira, corte de gastos que afetam as condições de trabalho, etc. Essa desvalorização da categoria reflete diretamente no enquadramento da grande maioria de suas famílias na linha de pobreza, pois são muitos os chefes de família que recebem apenas o valor de um salário mínimo por mês. Uma das alternativas de remediar essa situação de calamidade e conferir dignidade ao servidor municipal se deu através da criação do PAS, Programa de Alimentação do Servidor, o que foi feito pelo então prefeito Sr. Carlos Ângelo Nobre, através da Lei Municipal 4.317 de 2003. Desde aquele ano, o PAS foi regularmente pago aos servidores públicos municipais ativos e inativos, de forma que passou a constituir uma importante parcela na composição de suas respectivas rendas familiares. No ano de 2016, uma importante questão envolveu o PAS, pois, sob o pretexto de não possuir recursos para a revisão geral de vencimentos, a administração do prefeito Ricardo Pinheiro concedeu na database da categoria, em fevereiro de 2016, apenas o reajuste no PAS, tendo essa parcela, mais uma vez, consistido no único componente de renda familiar do servidor capaz de recompor o poder aquisitivo de seus rendimentos frente ao fenômeno da inflação. Surpreendentemente, sem qualquer prévio aviso, chegou a notícia que os servidores inativos deixariam de receber o PAS, o que gerou grande revolta dos beneficiários lesados, pelas seguintes razões. 1. Tratando-se da única parcela que recebeu o reajuste na database em fevereiro de 2016, referente à inflação em 2015, suprimir o pagamento do PAS significou retirar aquele reajuste do servidor inativo, diferenciando os demais integrantes da categoria. 2. Na condição de parcela paga há mais de 13 anos dos servidores inativos, ininterruptamente, a natureza remuneratória do Programa de Auxílio de Alimentação o diferencia do chamado Auxílio Alimentação, o que possui natureza indenizatória, porquanto já integrado à composição da renda familiar de cada um de seus servidores municipais. 3. A suspensão do pagamento do PAS sem qualquer aviso aos servidores inativos colocou em situação de grande dificuldade financeira, pois contavam com os valores que vinham sendo regularmente pagos nos meses anteriores para atender às suas necessidades básicas de alimentação. Dessa forma, para atender à reivindicação dessa parcela de categoria dos servidores públicos municipais, dos inativos, esta entidade sindical propõe um estudo e a implementação com a máxima urgência acerca do reestabelecimento ou alternativas para a recomposição dessa perda. Como fundamento para o restabelecimento do PAS, essa entidade sindical sustenta que o mero apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nada mais representa do que um resultado de uma análise preliminar do agente de fiscalização financeira, a qual dá ensejo à abertura de prazos para a administração justificar as razões pela qual efetua o pagamento do PAS aos servidores inativos. Razões que ensejam a manutenção do pagamento não faltam, pois na condição de programa que é, o PAS se diferencia na situação específica do Vale Alimentação.
Enquanto programa social similar à Bolsa Família, Bolsa Atleta, Escola da Família, etc., os cidadãos assistidos poderão ser servidores inativos, sem qualquer problema à administração. O fato de terem sido passados mais de 13 anos sem qualquer apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também mostra que todas as fiscalizações anteriores, os agentes da fiscalização que estiveram atentos a tal diferenciação e nada de irregular suscitaram. Da mesma forma, a lei deve ser cumprida. Apenas para registrar no último mês de fevereiro de 2017, o Poder Executivo encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que reajustou o PAS, tendo o mesmo sido aprovado e sancionado. Portanto, se alguma inconstitucionalidade existisse, o PAS não poderia ter sido objeto de aprovação pelos legisladores municipais e tampouco sancionado pelo Poder Executivo. Se a lei deve ser a mesma cumprida em seus integrais termos, o que exige o imediato pagamento dessa parcela. Lembra-se que a súmula vinculante número 55 não é lei, e embora tenha efeito normativo, a mesma trata do auxílio alimentação e não de um programa social como deve ser compreendido o PAS. No mais, caso Vossa Senhoria entenda ser necessária a remodelação do PAS, que assim seja feito em caráter de extrema urgência. É possível aprofundar a natureza como um programa social, como qualquer outro mantido pelo poder público, destinado aos cidadãos. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Universidade para Todos, Bolsa Atleta, etc., muitos dos quais são geridos por este município. Caso a opção seja a de modificar totalmente a sua natureza, outra alternativa que se apresenta seria a substituição por um abono mensal, a exemplo do que foi feito pelo vizinho município de Cândido Mota através da Lei Municipal número 2.455 de 2016, a qual pode ser acessada na íntegra através do endereço eletrônico. Acesso em 6/3/2017 às 9 horas. Dessa forma, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria a reivindicação da sofrida classe trabalhadora, sobretudo dos servidores inativos que a cada ano experimentam a defasagem dos seus proventos frente ao fenômeno inflacionário, bem como espera que uma das alternativas sugeridas para a regularização do impasse seja adotada, reestabelecendo-se o direito dos servidores inativos e pensionistas. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sindicato dos Servidores Municipais, assina Paulo César Tito, presidente. Obrigado, Vinícius. Continua em discussão o projeto 22, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei 6.145. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto respondam sim. Os que forem contrários respondam não. Solicito ao vereador Vinícius que proceda a chamada de votação. Alexandre Cobravencio. Voto sim. André Borracha. Voto sim. Carlos Binato. Voto sim com justificativa. Célio Diniz. Sim aos aposentados e pensionistas. Claudecir Rodrigues Martins. Sim. Eduardo de Camargo Neto. Voto sim. Professora Dedé. Sim, pela dignidade desses aposentados. Chico Panella. Em respeito aos aposentados e ao serviço por eles prestados a essa cidade, meu voto é sim, senhor presidente. João da Silva Filho. Eu me abstenho com justificativa de voto. Bigode. Sim. Nilson Pavão. Voto sim. Reinaldo Anacleto. Pela dignidade dos aposentados, voto sim com declaração de voto. Roque Vinícius. Voto sim. Vinícius Simile vota sim com declaração de voto. O projeto de lei 22, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei 6.145, de 11 de março de 2016, foi aprovado com 13 votos favoráveis e uma abstenção. Com a declaração de voto, o vereador Carlos Binato. Presidente, votei sim e para posicionar também com o nosso parecer que observa-se que a medida não se reveste de impacto financeiro ao orçamento, uma vez que no orçamento 2017, nas dotações orçamentárias do PAS, Programa de Alimentação do Servidor, previsão para o pagamento dos nativos e pensionistas, cujos recursos serão transferidos para pagamento de abono salarial. Por esse motivo, votei sim. Obrigado. Com a palavra para a declaração de voto, o vereador Timba. Senhor presidente, eu abstive o meu voto com certo receio, porque, caso contrário, esse projeto já tem o parecer desfavorável do corpo jurídico desta casa, orientando a cada vereador. E caso reverta essa situação, os próprios funcionários terão que devolver esse dinheiro e às vezes vão devolver numa situação meio complicada. Então esse legislativo está aqui para isso, para analisar o que o executivo manda e não aprovar nada de afogadilho como veio esse projeto.
que trouxe dúvidas para todo mundo. Não é porque aconteceu, tenho muitas pessoas que me procuraram, contaram a situação delas, mas nós temos que tomar o máximo cuidado, porque poderá essas pessoas têm a situação pior ainda, se tiver que devolver com 2, 3 meses de dinheiro corrigido. Então, por isso tomei o cuidado, não votei nem sim nem não, abstive meu voto, porque consultei agora o tribunal também, pessoas têm no tribunal, e falaram a mesma coisa, esse projeto não pode ser aprovado. Então, a gente está aí, estamos aqui para isso, é para defender principalmente a população, sim, mas não para trazer um projeto desse que pode trazer depois transtorno para os aposentados, pior ainda. Muito obrigado. Com a palavra para a declaração de voto, o vereador Vinícius Simile. Presidente, acho que é uma questão moral da Câmara Municipal de Assis em aprovar esse projeto. São 800 pessoas pensionistas e aposentados que infelizmente tiveram esse corte. Acho que nada mais justo que a Câmara moralmente dar essa resposta para esses servidores. A gente sabe do risco que pode vir a acontecer essa lei sendo sancionada, acredito que será, óbvio que será, mas nós não poderíamos deixar de elogiar a coragem do Executivo, do prefeito Zé Fernandes, do vice Márcio, em trazer essa demanda para a Câmara Municipal para que a gente travasse esse debate. É óbvio que foi um debate conturbado, cheio de controvérsias, mas nós não poderíamos nos furtar em fazer essa readequação, em rever esse direito que foi lesado dos servidores, dos pensionistas do município de Assis. Então, fica aqui os meus parabéns ao Executivo pela coragem e pela coragem dos vereadores que votaram favoravelmente a esse projeto. Moralmente, nós tínhamos que dar essa resposta. Obrigado, presidente.